Eu ainda estou na adrenalina, eu vou estar acordado, mas você será muito propenso a dormir. Por isso, eu vou recorrer aqui a uma estratégia da Igreja Universal para mantê-los acordados. Meu colega pastor Sayum, Leonardo Sayum, lá do Rio de Janeiro, ele teve que fazer uma tese de mestrado, doutorado. Ele foi em várias igrejas neopentecostais, e ele falou: na Universal eu aprendi uma coisa muito legal, uma ferramenta didática. Você pode usar isso na sua igreja em cultos com esse tipo de problema, quando as pessoas estão propensas ao sono. O bispo do culto que ele foi lá, toda vez que ele percebia que as pessoas estavam desligando, ele falava: tá ligado? E o pessoal fazia assim, batia a palma. Quem estava dormindo acordava. E eu comecei a fazer isso na minha igreja, gente. E as crianças começaram a sentar nos primeiros bancos. E eles ficam, eles ficam frustrados quando eu demoro para fazer um tá ligado. Então eu vou fazer isso hoje. Vamos ensaiar, ver se a gente consegue fazer isso bem. Outra coisa, para de tomar nota, tá tudo no vídeo, gente. Depois você pega na internet, né? Assim, curte agora. Você já está num sábado aqui, né? Curte agora tudo que eu vou falar. E eu vou ter que correr bastante, não vai dar tempo de você anotar mesmo. Eu tenho pouco tempo, muita coisa. Mas vamos lá, vamos ensaiar o tá ligado, tá bom? Então, loiras, vamos lá, preparem. Perdão. Minha esposa é loira, ok? Tá loira. Ok. Tá ligado? Não pode ser um retardatário, tá bom? Vamos lá de novo. Tá ligado? É isso, queria um coral, tá? Queria um exército. Eu vou ter que usar isso justamente para combatermos uma coisa pior. Eu gosto de usar isso, usar humor para acordar as pessoas. E tem gente que me critica por isso, mas eu tenho junto comigo Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, eu li essa semana. Ele falou: eu prefiro ver as pessoas rindo no dia do Senhor, na casa do Senhor, do que dormindo. Ok? Vamos lá então. O tema que me deram, gente, primeiro eu queria também cumprimentar e dar um alô e um bem-vindo a todos que estão nos acompanhando pela internet. Hoje pela manhã tínhamos aqui tantas pessoas, 300 pessoas pela internet, tínhamos outras 200, 300 pessoas nos acompanhando. E se tiver alguém lá, legal, que bom, continua firme aí, fica ligado também. Vamos lá. A prioridade do Evangelho. Essa foto que está aí mostra em Genebra, na Suíça, próximo da Universidade de Genebra, um parque, um memorial da Reforma Protestante do século XVI. Na parede você tem a parede adornada com estátuas em relevo de Calvino, John Knox, Zwingli e Teodoro Beza. Daí, junto com essas estátuas desses homens usados por Deus na Reforma Protestante, naquele grande avivamento, tem uma frase, e a frase é: post tenebras lux. Depois da escuridão, luz. Depois da escuridão, luz. Os reformadores, eles resgataram a luz da verdade, a luz da Bíblia, a luz do Evangelho. Eles entenderam a mensagem do Evangelho que não estava mais sendo pregada, e eles começaram a pregá-la e chegou até nós. Eles entenderam que a nossa única esperança, a nossa justificação, perdão dos pecados diante de Deus, a nossa salvação é revelada na Bíblia somente. É revelada e a Bíblia fala que é somente pela graça, somente pela fé em Cristo Jesus e para a glória de Deus. Nós somos salvos para a glória de Deus, não para nosso próprio benefício, para nossa própria alegria. A salvação, a nossa única esperança então é revelada na Bíblia somente, é pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente. Lutero, ele entendeu que não há igreja verdadeira enquanto o Evangelho verdadeiro não estiver sendo pregado, entendido e absorvido. Pela doutrina da justificação pela fé, a igreja cai ou permanece. Lutero entendeu que o Evangelho é uma mensagem bem clara que você precisa compreender, mas que também é o poder de Deus que você precisa experimentar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque 73% dos evangélicos na Europa não sabem mais o que é o Evangelho. Já tem uma noção de que somos salvos de alguma forma por nossos próprios méritos, perseverança. E um diretor dos Estados Unidos de uma grande organização missionária,
Ele assumiu aquela organização que movimenta milhões de dólares por ano, e ele descobriu que muitos daqueles missionários que fazem parte da sua organização não têm mais uma noção nítida do Evangelho. Ele fala que os missionários vêm para passar as férias ali nos Estados Unidos, e ele senta-se com eles e ele pergunta: fala para mim em 1 minuto, o que é o Evangelho para você? Nas suas palavras, me explica o Evangelho. E tem missionário que fica enrolado e não consegue mais verbalizar e pronunciar, explicar o Evangelho. E você vai ficar surpreso que na sua igreja, e aqui nesse salão, talvez tem gente que talvez é pastor, e se você pegar o microfone e falar: meu irmão, agora mesmo, fala em 1 minuto para nós, rapidamente, o que é o Evangelho, e essa pessoa vai se enrolar, ela não vai saber falar. E tem aqueles que sabem falar, sabem explicar, dá uma aula bonita, mas não experimentou o poder do Evangelho. Vamos considerar então nesta tarde, uma forma assim, focada e rápida, e eu vou estar falando rápido para a gente aproveitar o tempo. Nós vamos considerar primeiro o que é o Evangelho, depois o que é a fé salvífica que nós precisamos para poder abraçar o Evangelho e os benefícios do mesmo, qual que é a origem dessa fé e como se apropriar da mesma. Tá ligado? Aí tem um irmão lá que acordou assim. Ok. Vamos lá, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Tiago já me fez um grande favor lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero só que nós leiamos o versículo 3 e 4. Paulo chega nesta carta, nesse momento da carta, e ele fala: deixa eu recordar vocês do Evangelho que eu preguei aí, enquanto estava aí com vocês. E que bom que ele viu essa necessidade de recordar, e ele registra aqui de forma resumida o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Quando alguém perguntar para você o que é o Evangelho, quando você for pego de surpresa para dar uma aula de escola bíblica dominical, pequeno grupo, e você não sabe o que fazer, vai para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, e fala sobre o Evangelho, e conta a sua experiência de conversão, e você terá dado uma grande aula, terá talvez promovido uma grande e proveitosa discussão no seu pequeno grupo. Então 1 Coríntios 15, 3 e 4 fala: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Entenda-se, do Senhor Jesus Cristo mesmo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Eu procuro resumir isso aqui para uma série de mensagens que eu fiz sobre o Evangelho, o poder do Evangelho. Resumindo o que Paulo fala sobre o Evangelho aqui, e colocando com as minhas palavras, ficou algo mais ou menos assim, para poder ensinar as pessoas, de uma forma mais didática. O que Paulo fala aqui é o seguinte, que o Evangelho é uma ótima notícia, que a palavra Evangelho já significa isso, o Evangelho é uma ótima notícia, de que Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, poderíamos até falar, através da encarnação, da sua vida perfeita, da sua pregação, da sua morte e da sua ressurreição, Deus resolveu o nosso pior problema, que é o pecado, e Ele venceu o nosso último inimigo, que é a morte. Então, fale comigo, vamos lá, o Evangelho, vamos lá, juntos, vamos lá. O Evangelho é a ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu nosso pior problema e venceu o nosso último inimigo. O Evangelho é uma ótima notícia. A palavra evangelion, bom, agradável, angelein, anunciar, contar, de angelos, mensageiro. Originalmente essa palavra descrevia a boa notícia de uma vitória militar. Era uma palavra usada para descrever quando o mensageiro vinha da frente da batalha com a mensagem gloriosa, maravilhosa, tudo que o general gostaria de ouvir, tudo que o rei gostaria de ouvir, que a batalha foi vencida, o inimigo foi derrotado. Essa pessoa trazia o Evangelho, uma ótima notícia. E o Espírito Santo decidiu usar esta palavra para descrever a mensagem de que Deus, através de Cristo, salva pecadores, perdoa seus pecados, os adota na sua família,
O anjo lá em Lucas 2:10, quando fala sobre a vinda do Salvador ao mundo, ele fala que é uma boa notícia de grande alegria, O Evangelho é uma boa notícia, é uma ótima notícia, de que Deus fez nada mais, nada menos do que resolver o seu pior problema. O meu pior problema, não é qualquer probleminha, o seu pior problema. E o nosso pior problema são os nossos pecados. O nosso pior problema, você precisa ensinar isso para os seus filhos, você precisa ensinar isso para a sua igreja, pastor. Que as pessoas vêm para o seu culto achando que o pior problema que eles têm é uma doença física. Para eles aquele é o pior problema, é um câncer, e é um problemão, não estou falando que não é. Mas o pior problema do ser humano não é câncer. O pior problema do ser humano não é inflação, não é crise financeira, não é a corrupção no nosso Brasil, não é o desemprego, não é a solidão, não é o casamento difícil, não é a falta de filhos. Nosso pior problema chama-se pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, não pelos seus. Jesus nunca pecou, ele morreu pelos nossos pecados. O nosso pior problema chama-se pecado, transgressão da lei de Deus. Lá em 1 João fala que pecado é transgredir a lei de Deus, pecado é desobediência, pecado é rebeldia contra o grande legislador e a sua lei, o seu caráter, rebeldia contra a autoridade e governo de Deus. Isso é pecado. Pecado é você viver para a sua glória. Tem gente que acha que não precisa do Evangelho porque nunca roubou, nunca matou, nunca fumou, nunca usou drogas, nunca divorciou, nunca fez. Aí tem gente que acha que tem dificuldade de entender que precisa se converter a Cristo, precisa se submeter à sua autoridade, ser batizado, se identificar com Ele nas águas. Nessa igreja aqui pouca água, na minha igreja bastante água, né? Nessa igreja água antes, na minha igreja água depois, bastante depois e bastante água. Ok, mas vamos entrar nessa questão, não é? Eu já brinco bastante com o pastor Nicodemos sobre isso. E é gostoso, ele gosta quando eu falo com ele, eu chamo ele de pastor. E eu gosto quando ele fala comigo, ele chama de reverendo. O pastor batista quer ser chamado de reverendo. E o pastor presbiteriano vê a hora de ser chamado de pastor, né? Ok, tá ligado? Ok. Tem gente que não está ligado. Nosso pior problema então chama-se pecado. Rebeldia contra o Todo-Poderoso. É ridículo. Pecado é uma coisa ridícula. Na minha simples, humilde, desprezível opinião, pecado é uma coisa tão ridícula, que no Salmo 2 fala que Deus, Ele dá gargalhada dessa atitude pecaminosa de rebeldia do homem, querendo tirar braço de ferro com ele. É ridículo. Bom, mas vamos lá. Isaías 1:3 fala que o pecado nos torna piores do que animais irracionais. Pecado é uma desgraça. Isaías 1:3 fala que o pecado nos torna piores do que animais irracionais. Viaja comigo um pouquinho agora. Tenta imaginar um cão que não sabe e nem quer aprender a latir. Você conhece um? Tenta imaginar um gato que não sabe e nem quer aprender a miar. Tenta imaginar um pássaro que não sabe e não quer cantar. Um leão que não sabe e não quer aprender a rugir. Uma vaca que não sabe e não quer aprender a mugir. Tenta imaginar um presidente que não sabe e não quer aprender a presidir. Não, você consegue, isso aí não é fácil. Vamos continuar na minha linha de pensamento aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: você nunca viu e nunca verá um cão miando. Você nunca viu e nunca verá um gato latindo. Você nunca viu e nunca verá um pássaro rugindo, um leão cantando. Você nunca viu e nunca verá uma vaca voando. Por quê? Porque todos eles fazem aquilo para o que foram criados. Todos eles seguem a ordem do Criador. Mas tragédia das tragédias, o homem, essa parte especial da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, é o único na criação que recusa realizar o propósito para o qual ele foi criado. Deus nos criou para que nós o amássemos sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos.
Mas nós olhamos para Deus desde o nosso nascimento e dizemos para Ele: eu não quero sua presença na minha vida, Deus. Não espere por minha amizade, muito menos por minha gratidão e adoração. Eu não vou seguir a sua palavra, seus princípios. Eu não vou obedecer papai e mamãe. Eu rejeito a identidade sexual que o Senhor me deu. Eu não vou esperar até o casamento, não. Eu não vou amar minha esposa quando eu casar, nem vou ser fiel ao meu marido. Eu não vou ser honesto no meu trabalho. Não vou dar meu dízimo e oferta na igreja, não. Eu não amo a sua igreja. Eu não amo a sua família. Eu não vou usar meus dons e talentos para a sua honra e para a sua glória. Eu quero viver do meu jeito, Deus. Sai da minha vida. Ouvinte, o pecado é o nosso pior problema. É o nosso pior problema. O pecado nos ilude, nos atrai, nos seduz, nos derruba, nos emburrece, nos condena, nos escraviza. O pecado rouba a nossa liberdade, nossa pureza, nossa paz, nossa alegria, nosso testemunho, nosso ministério, nossos amigos, nossa família, nossos irmãos, nossa comunhão com Deus. O pecado, ele não promete o que cumpre, ele não cumpre o que promete. Ele nos leva mais longe do que nós pensamos e desejamos ir. Ele nos segura por mais tempo do que nós desejamos ficar. E ele cobra muito mais caro do que nós temos condições de pagar, ou estamos dispostos a pagar, ou temos condições de pagar. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4, que o pecado num centro de corrupção, que engana a você mesmo. Seu pior inimigo não é o diabo, é o seu próprio coração. É isso que o pecado faz com você mesmo. O pecado escraviza a vontade do ser humano. João 8, 31 a 38. E o pecado nos separa de Deus. Isaías 59 fala: o braço do Senhor não está curto, e nem seus ouvidos estão surdos, que não possam ouvir a sua prece e socorrer e te acolher. Mas os vossos pecados vos separam de Deus, do seu amor, do seu poder, da sua graça. O pecado nos transforma em inimigos de Deus. Salmo 2, Romanos 5. O pecado provoca a justa ira de Deus contra nós. Romanos 1 fala isso, Efésios 2 fala sobre isso. Sem Jesus Cristo você está já debaixo da ira de Deus, a ira santa e justa dele. Você merece isso. Ouvinte, se você já caiu na real quanto à malignidade do pecado na sua vida e o poder destrutivo do pecado, se você já entendeu isso, o Evangelho são boas notícias, são ótimas notícias, são notícias maravilhosas, libertadoras. Mas a pergunta que eu faço para você hoje aqui é: você já entendeu isso? Você que está aqui hoje me ouvindo e pela internet, você já teve uma experiência de quebrantamento diante de Deus? Você já chorou por causa dos seus pecados? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já chorou por causa do pecado de outras pessoas contra você, contra seu namoro, contra suas finanças, contra a sua família, contra a sua igreja, contra seu carro. Eu vi uma vez um dos irmãos mais carnais da minha igreja, não evangelizou nunca uma pessoa, não tem amor pelas almas perdidas, mas chorando na porta da igreja porque alguém passou com uma chave e riscou o seu carro zero. E ele chorava, ele estava misturando com ódio e com raiva e com o senso de que ele foi injustiçado e que, enfim, a pessoa chora porque é fácil chorar quando as pessoas pecam contra nós, mas o choro, o quebrantamento espiritual do qual eu estou falando aqui, é você chorar diante de Deus por causa dos seus pecados contra o Altíssimo. Você já teve essa experiência? Se você não teve ainda, você precisa fazer um retiro espiritual. E você precisa ficar na presença de Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo, para te ajudar a entender quão nojento você é, e suas atitudes são contra Deus. Você precisa pedir que o Espírito Santo ajude você a sentir o mau cheiro dessas atitudes egocêntricas, fúteis, pecaminosas, incrédulas que você tem contra Deus. Você já sentiu convicção do seu pecado, vontade de voltar atrás e desfazer tudo, mas não pode. Você já teve essa experiência? Esse é um problema dentro da igreja. Tem muita gente batizado com nome de crente, com título de crente, mas a pessoa nunca chorou por causa dos seus próprios pecados. A pessoa nunca sentiu a pecaminosidade do seu próprio coração. Eu gosto de uma frase de Blaise Pascal. Eu coloquei ela aí, olha, coloca para nós aí. Blaise falou o seguinte: é um perigo conhecer o seu estado pecaminoso. É um perigo você conhecer seu estado pecaminoso.
sem conhecer a graça de Deus. É um perigo você ter uma experiência de quebrantamento como essa que eu falei, e não conhecer a graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, e você vendo o porcaria que você é, o que acontece? Você cai no desânimo, você cai em depressão, você pensa em tirar a própria vida. Mas Blaise Pascal fala uma outra coisa: é um perigo também conhecer a graça de Deus maravilhosa, sem conhecer seu estado pecaminoso. Daí você cai no farisaísmo, daí você se torna aquele crente soberbo, que critica todo mundo, e pega no pé todo mundo por causa do pecado desse, daquele, aquele camarada que se acha, porque ele nunca enxergou sua própria podridão. Ele acha que ele é santo, que ele é bom, ele acha que ele entregou a vida dele para Deus, e ele está fazendo um grande favor para Deus, de servir a Deus na igreja dele, e ele é meio que Deus, e ele então pode apontar o dedo para todo mundo, e agir contra as pessoas que estão lutando contra o pecado, quando os pecadores estão chegando, como se fosse melhor que eles. É um perigo conhecer seu estado pecaminoso sem conhecer a graça de Deus. Mas é um perigo você conhecer a graça de Deus sem conhecer seu estado pecaminoso. O Evangelho é uma boa notícia para aqueles que já caíram na real quanto à sua própria malignidade e o poder destrutivo do pecado na sua vida. Eu vou contar uma experiência aqui. O pastor Leandro está aqui. Há uns anos atrás, a igreja dele lá em Campinas e a minha de Tupã fizeram um intercâmbio no carnaval. Saí de Tupã com 2 ônibus cheios de jovens, fomos para lá. A igreja dele tinha acampamento. Hoje é a igreja onde eu estou. Naquele tempo ele estava lá. Primeira noite, o pastor Leandro pregou. No outro dia de manhã eu ia pregar. O Leandro vai lá e me prega um sermão bem evangelístico para os jovens, muito apropriado. E ele conta a experiência dele de conversão. E eu fico rolando a noite toda na cama, porque o Leandro, antes de conhecer a Cristo, ele conheceu o mundão. E eu não vou listar as coisas que ele falou, que eu não sei, não quero exagerar mais do que menos, mas parece que envolvia bebida, drogas e outras cositas mais. E eu vou para a cama, eu fico pensando naqueles jovens, eles não tal, e eu falo: o que eu vou falar? Eu nasci num lar cristão, filho de pastor. O pecado mais grave que eu cometi foi roubar o cálice da ceia, beber escondido quando era criança. O outro vai lá, ele mexeu com droga. Os jovens querem uma coisa que impacta. O meu testemunho é muito sem graça. Eu não tenho nada para confessar. Eu fui meio que nasci convertido já. Daí, no meio daquela noite, o Espírito Santo abriu os meus olhos e falou: Silas, você tinha coisas piores do que drogas. Você nasceu num lar cristão. Você era o menino mais orgulhoso de todo o bairro, de toda a igreja. Você se sentia o bonzão porque você era filho do pastor. Silas, você era elitista. Na igreja você via, você empinava o nariz, não conversava com ninguém, a menos com aquelas pessoas que te interessavam. Você era um egocêntrico. Você era um vaidoso, você era um orgulhoso, você era nojento, você era um desobediente aos pais, mentiroso. Eu te libertei de muita coisa. Você só não foi para as drogas, para o homossexualismo, porque você não teve oportunidade. Você foi protegido pela minha providência. Daí eu acordei de manhã, me sentindo mais identificado com o Evangelho, para poder pregar para os jovens. Passei pelo Leandro e falei: eu sou pior que você, sai daqui. Ok, então o Evangelho é uma ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, resolveu o nosso pior problema. Vimos essa parte. E agora vamos ver a outra parte: e venceu o nosso último inimigo. Mas antes eu tenho que perguntar a vocês: você está ligado? Ok, vamos lá. O Evangelho tem uma segunda faceta, que é que através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus nos deu vitória sobre nosso último inimigo. Jesus, de acordo com as Escrituras, de acordo com tudo aquilo que foi profetizado detalhadamente no Velho Testamento, a morte de Cristo não foi um acidente.
A morte de Cristo não foi uma coisa por acaso. Jesus não foi pego de surpresa. Ele morreu conforme as profecias diziam, rezavam. E ele foi sepultado e ele ressuscitou. Qual que é o nosso último inimigo? A morte. Romanos 6,23 fala, porque o salário do pecado não é doença, não é pobreza, não é falta de casamento, não é deficiência física, o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Romanos 3,23 fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Falando sobre a obra de Cristo na cruz, em 1 Coríntios 15:26, o apóstolo Paulo fala assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por isso eu chamo a morte de nosso último inimigo. Em 1 Coríntios 15:55 ele fala, onde está, ó morte, a sua vitória? Porque Cristo venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é nosso último inimigo. Nosso último inimigo. O homem sem Deus, para pensar nisso, o homem sem Deus, ele tem sonhos, ele tem projetos. O homem que não tem projetos não tem sonhos. A mulher que não tem projetos ou sonhos cai em depressão, a vida perde o sentido. Por isso que as pessoas estão vivendo, porque eles sonham, eles têm projetos, eles têm esperança. Amanhã eu vou fazer isso, mês que vem, o ano que vem, nos próximos 5 anos. Mas esse homem sem Deus, com seus sonhos e projetos, no fundo ele sabe que nada é certo, nada é garantido. Que a única certeza que ele tem nessa vida é uma coisa chamada morte, e ele evita falar nisso. E que a única incerteza que ele tem nessa vida é o dia da sua morte. Por causa do pecado, essa vida tornou-se imprevisível e a morte tornou-se inescapável. O ditado popular fala tudo. As pessoas dizem frequentemente, na hora que você escapa de um acidente ou está enfrentando um problema, ele fala, para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Por isso os romanos diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A morte, ela transforma essa nossa vida aqui numa piada de mau gosto. A morte transforma essa nossa vida aqui, por melhor que ela seja, numa piada de mau gosto. Esse planeta Terra é como uma espaçonave, nós estamos todos dentro dele. De São Paulo para cá, a gente veio numa espaçonave, viemos num avião. O planeta Terra parece com aquele avião. Naquele avião, nos primeiros bancos, tem as pessoas que ganham melhor, que têm mais oportunidades da vida, eles sentam na primeira classe. E você passa por eles, você tem inveja deles. Eu tenho uma inveja, e não é santa não, é pecaminosa mesmo. Eu passo pela primeira classe assim, aquelas poltronas grandes, que reclinam que nem uma cama. E eu vou lá para a classe econômica, eu vou no meu coração pecando. Mas o planeta Terra é como essa espaçonave. Tem gente que está na primeira classe, curtindo, essa viagem é uma delícia. A gente vai para a classe econômica, a gente vai reclamando, mas a gente curte lá, vem depois uma aguinha, vem um biscoitinho, vem isso e aquilo, e a gente curte e tal. Mas a verdade é que esse avião não teria graça nenhuma se você soubesse que ele fosse morrer na praia, que ele fosse cair, que você fosse morrer naquela viagem. E quem está no planeta Terra, nesse grande Boeing, planeta Terra, nesse A380, ele está sabendo que esse avião vai acabar, vai morrer na praia. Se não acabar com ele como passageiro, ele vai morrer nessa viagem. Então ele curte a primeira, mas ele sabe que aquele voo tem um fim. E isso transforma a sua viagem, por mais agradável que seja, numa piada de mau gosto. Mas a ótima notícia do Evangelho é que Jesus Cristo venceu a morte. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, confirmando a sua pregação, a sua declaração em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Igreja, o que é o Evangelho então? O Evangelho, vamos lá, fala junto comigo, põe aí para nós. O Evangelho, vamos lá, o Evangelho é a ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição, resolveu o nosso melhor problema e venceu o nosso último inimigo. Amém. Vamos falar agora sobre essa segunda parte, segunda faceta do Evangelho. O Evangelho não é só uma mensagem. Você acabou, acho que até memorizou já.
o que é o resumo do Evangelho. Mas o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas para você acordar, vamos lá? Você está ligado? Romanos 1,16 fala o quê? Leia comigo. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego também. Esse é o lado sobrenatural da mensagem do Evangelho. Esse aqui é o lado místico, o lado sobrenatural da mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que até uma criança pode memorizar, falar, aprender, gravar na mente. Mas ele é poder também. O Espírito Santo usa essa pregação, essa mensagem, para produzir em nós algo que só Ele pode produzir. Eu gosto de pregar no livro de Efésios, quando eu vou em encontro de casais, pego capítulo 4, 5, ali fala aquele monte de dicas que pode tornar seu casamento maravilhoso, né? Não guarde mágoa, perdoe, não deixe o sol se pôr sobre sua ira e tal. Fala um monte de coisas bonitas para o casamento. Eu falo, mas esses aqui são os imperativos do Evangelho. Mas meu amigo, você não tem condições de colocar isso em prática, os imperativos do Evangelho, se você não experimentou já os indicativos do Evangelho. Daí eu vou para Efésios 1 e 2, e lá tem tudo, é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que te dá vida, é Deus que te... E se você não foi regenerado pelo Espírito Santo, você não tem condições de obedecer os imperativos do Evangelho. E tem esse aspecto do Evangelho aqui, ó. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho é uma mensagem simples e fácil de se entender, mas ele é também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Através do Evangelho, Deus salva pobres e miseráveis pecadores. Ele os regenera, recebe, perdoa, justifica, liberta, santifica. Ele os batiza e sela com o Espírito Santo da promessa. Ele os adota na sua família, os torna co-herdeiros com Cristo. Você já parou para pensar nisso? Lá no céu, você não vai estar de igual para igual com os anjos, que seria para mim ótimo já. No céu você vai estar de igual para igual com Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, é o herdeiro de Deus, e você é co-herdeiro com Ele. O que mais? Através da sua graça, Deus salva pecadores e lhes dá ricas promessas, como essa que eu acabei de comentar aqui: dons, talentos, oportunidades, sabedoria e força para perseverar nas provações nessa vida aqui. O Evangelho, quando ele chega, ele muda tudo. Em 1 Tessalonicenses fala, Paulo louva a Deus que o Evangelho dele não chegou lá só em palavras, as pessoas não só entenderam o Evangelho com a cabeça, mas o Espírito Santo o abençoou e operou regeneração, e aquelas pessoas em Tessalônica, eles tiveram suas vidas transformadas radicalmente. Eles abandonaram os ídolos dos seus antepassados, a idolatria. Eles quebraram esses ídolos, abandonaram o culto aos ídolos, sua tradição, sua cultura, sua religião de nascença, para servir e adorar o Deus vivo. A pergunta que eu faço para você é essa: que mudança radical aconteceu na sua vida quando você ouviu o Evangelho e creu em Jesus Cristo? Porque é essa mudança radical que confere para você certeza da sua salvação, certeza de que você aceitou a Jesus. E qualquer um pode aceitar Jesus. A igreja está cheia de gente, ninguém fica membro da igreja se não aceitar Jesus. Mas tem gente na igreja, como eu já falei, que não é regenerado. E a prova que eu aceitei a Jesus e que Jesus me aceitou é que eu fui regenerado. Eu abandonei os ídolos para servir o Deus vivo. O que você abandonou para servir a Deus? O que foi do que você foi liberto? Se eu te desse uma plaquinha para você escrever o que eu era antes e depois uma coisa principal da qual Deus me libertou: eu era isso, o pastor Leandro poderia colocar alcoólatra, e depois colocar agora uma pessoa sóbria, liberto do alcoolismo, ou pastor, ou pregador do Evangelho. Então, eu vi um culto onde isso foi feito. O pastor, para encorajar as pessoas naquela conferência, veio para o palco 60 pessoas, e cada um que entrava no palco com uma placa falando do que ele era. E depois que eu vi o Evangelho, o que ele se tornou. Daí, então, por exemplo, tinha um senhor lá que me marcou. Ele era um marido infiel, e daí se tornou um marido fiel e pai amoroso dos seus filhos. É isso que o Evangelho faz para a gente. O que mudou na sua vida?
O Evangelho não é só mensagem a ser aprendida, mas é poder a ser experimentado. Meu amigo, se você não experimentou esse poder ainda, sabe, joga aberto com Deus, joga aberto com o seu pastor, joga aberto com a sua igreja e fala: eu não sou salvo ainda, eu conheço o Evangelho, eu posso dar aula, mas eu não fui transformado ainda. O poder do Evangelho é maravilhoso. Ele transformou a mulher samaritana numa testemunha de Cristo, o gadareno endemoniado num adorador ajuizado, Zaqueu, o fiscal corrupto, ganancioso, num crente honesto e generoso, Tomé, o incrédulo, em Tomé, o mártir, Pedro, o falador impetuoso, num líder e pregador poderoso, Saulo, o perseguidor prepotente e violento, em Paulo, o seguidor humilde e amoroso, Onésimo, o escravo inútil, ladrão e fujão de Filemão, num irmão em Cristo, útil, honesto, presente e confiável de Filemão. E isso continua acontecendo, não é só esses que eu citei, que estão registrados na Bíblia, não. Isso continua acontecendo dentro da nossa igreja, tem que acontecer na sua vida também. Eu estava no meu último ano em Tupã, meu terceiro ano, 3 anos antes de eu sair de Tupã. Você está ligado? Ok. 3 anos antes de eu sair de Tupã, entrou num dos nossos cultos, entrou um rapaz com o cabelo aqui, amarrado, rabo de cabelo, uma barba bem aqui, ele tinha tatuagens, ele era grandão, tal, era o Paulo. O Paulo entrou, ele veio, ele trabalha com marketing, e ele veio, ele falou mais tarde para mim: eu só fui por causa que o melhor cliente meu da sua igreja me deu uma Bíblia, ficou forçando para eu ir, e eu fui por uma questão comercial. Mas a esposa do Paulo testifica que o Paulo voltou para casa diferente. Ela falou: mas ele mudou, pastor? Mudou radicalmente. O Paulo, cada 10 palavras, 12 eram palavrões. O Paulo não tinha estupim. Muito irado. Dentro de casa, eu e minha filha andávamos pisando em cascas de ovos. Ele mudou. A partir daquele bendito culto lá, não fala mais palavrões. O pavio dele agora é longo. Eu até fico fazendo uns testes e provando. E ele está manso mesmo, ele não briga mais. E ela se converteu também. O Paulo agora está estudando no Martin Bucer, preparando-se para ser pastor. Mas vamos lá, gente. O Evangelho é poder. Você já experimentou desse poder? Meu vizinho, ele comprava lixo, ferro velho. Na verdade não era meu vizinho. Eu estava cuidando de uma casa durante minha faculdade, lá nos Estados Unidos. Cuidando de uma casa num bairro rico. Todas as casas eram bonitas, mas a casa do lado tinha uma cerca. Lá casas não costumam ter cerca. Ela tinha cerca, era uma casa num bairro chique. Mas o homem, ele ia para o ferro velho e voltava com a picape dele cheia de tranqueira, cheia de coisa enferrujada, suja, e ele pilhava aquilo no quintal dele. E eu falei: que coisa horrível para os vizinhos, terem um vizinho que ajunta ferro velho aqui. Mas daí eu notei o seguinte, que ele juntava no quintal essas coisas desprezíveis, sujas, feias, estragadas, mas porque ele era um ótimo artista plástico. Na sua garagem, que era bem maior do que as garagens dos outros, ele tinha uma oficina, e ele transformava aqueles lixos no quintal em lindas obras de arte. E daí ele levava numa outra picape mais chique, ele levava aquilo para ser vendido numa galeria. E as mulheres ricas, os homens ricos iam lá e compravam aquilo por muito dinheiro. O que eu quero dizer para você é que a mensagem do Evangelho nos informa que Deus é o melhor artista plástico que existe. Que através de Jesus Cristo Ele resgata pessoas detonadas pelo pecado e as regenera e as transforma em novas criaturas. Ele liberta, Ele cura. Em outras palavras, há esperança para você que está aqui hoje, escravizado a algum tipo de pecado, escravizado a você mesmo, ao seu egocentrismo. Há esperança para você. Qual que é o problema seu nesta tarde? Qual a sua luta? Qual o pecado está te aprisionando? É o orgulho? É a glutonaria? Você fala que é crente, mas você é glutão. Você não consegue, você é derrotado pela comida. Isso é pecado. Os glutões não vão entrar no céu. Qual o seu pecado, membro de igreja?
conhece o Evangelho, mas não experimentou o poder do Evangelho. É idolatria, é pornografia, é maledicência, é fofoca, é língua caluniadora, é inveja, ganância, egoísmo, vaidade, desonestidade, mentira, lucro desonesto, trapaça, adultério, fornicação, pedofilia, homossexualismo. Eu estou aqui para, na autoridade do Senhor Deus, dizer para você nessa tarde: há esperança para você, na graça de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre a malignidade do pecado, Paulo disse que na sua igreja estava cheia de pessoas que saíram e foram libertos pelo poder do Evangelho, da imoralidade, da idolatria, do adultério, do homossexualismo e outras coisas mais, da avareza, do alcoolismo, da língua caluniadora, pessoas que eram trapaceiros. E ele fala: essas pessoas, do jeito que estavam, não poderiam herdar o reino dos céus, mas assim foram alguns de vocês, e vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados, no nome, no poder, na autoridade de Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Amigo, arrependa-se do seu pecado, olhe para Jesus, creia em Jesus, e você será liberto também. A palavra diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e se você crer no seu coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Messias, que Ele cumpriu as profecias da morte e ressurreição, da morte pelos nossos pecados e da ressurreição para a nossa justificação. Se você crer e declarar isso com a sua boca e crer no seu coração, você está salvo. A Escritura fala: todo que nele confia jamais será envergonhado, e todo aquele que invocar com fé o nome do Senhor será salvo. Mas isso nos leva, eu tenho pouco tempo agora, isso nos leva para uma outra questão. Você, para ser salvo pela graça de Deus, você precisa de fé. E você não precisa de qualquer tipo de fé, você precisa de fé bíblica. Vamos falar sobre isso um pouco, mas deixa eu perguntar antes: você está ligado? Que bom, vamos lá. Agora é uma outra mensagem em 5 minutos, vamos lá. A fé popular é um mero acreditar. O brasileiro, ele tem fé em Deus, mas não se confunda, hein? Não se iluda. O brasileiro acredita em Deus. A maioria deles acredita que deve ter um Deus. Isso não é a fé necessária para a salvação. Isso não é a fé bíblica. Isso não é a fé salvífica. A fé bíblica está descrita em Hebreus 11:1, fala que a fé bíblica é uma certeza, é uma convicção. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé bíblica, ela informa a nossa mente, ela toca nosso coração e ela dispõe a nossa volição. Você entendeu isso? Os reformadores explicavam isso. A fé bíblica, ela informa a nossa mente, ela toca o coração, mexe com as emoções, mas ela mexe também com a volição. Ela dispõe a nossa volição a querer obedecer. Eu estou pregando de novo sobre esse texto em Hebreus 11. Em Hebreus 11:7, eu preguei há 2 domingos atrás. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Deus bateu um papo com ele, falou: vou trazer um dilúvio, o negócio está feio e tal. Ele foi avisado que ia haver um dilúvio. Ele nunca ouviu falar dessa palavra antes, mas ele foi avisado que julgamento estava vindo. Então, quando Noé foi avisado, sua mente foi informada a respeito de coisas que ainda não se viam, o texto fala: ele ficou movido por santo temor. Ele mexeu nas emoções dele. E em seguida, mexeu com a volição dele. Ele construiu uma arca para salvar a sua família. Ele construiu e obedeceu. Ele obedeceu à voz de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé bíblica. É a fé que informa a mente, mexe com as emoções e inclina, dispõe a gente a querer crer, obedecer, seguir a Cristo, custe o que custar. É por causa dessa fé que as pessoas hoje estão morrendo nas mãos dos islâmicos extremistas. Essa fé, eu devo dizer para você também que ela é um dom de Deus. Uma outra informação, a origem dessa fé. Aonde que a gente adquire essa fé? A gente não nasce com essa fé. A Bíblia deixa bem claro que não é todo mundo que nasce com essa fé. E daí vem o pastor Augusto dos Nicodemos, vem o pastor da sua igreja e prega, e todo mundo tem fé, todo mundo está igual. E quem crê, salvo, quem não crê. Então alguns
agem, alguns usam bem a sua fé, e pelo mérito de usar bem a sua fé, eles são salvos. Então daí, salvação já não é mais pela graça, mas é pelo mérito. Mas a Bíblia deixa claro que até a fé que Deus requer para que nós sejamos salvos, essa fé é um dom de Deus. Então até a fé para ser salvo, você precisa clamar a Deus, precisa pedir a ela. Você crê já que Deus, você acredita que Deus existe, fala com Ele, fala: Deus, me dá fé, me dá esse dom da fé. Um versículo para deixar isso claro para você. Você já conhece Efésios 2, mas Atos 18, 27. Apolo queria ir para Caia. Veja o que o versículo diz. O versículo fala lá em Atos 18, 27. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem lá. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. A pessoa creu por causa da graça de Deus. Senhor, derrama a tua graça, dando em primeiro lugar para mim olhos, ouvidos, me dando uma fé salvífica para que eu possa me arrepender do pecado, para que eu possa enxergar a glória de Cristo. O texto não fala os que pela graça os que pela fé alcançaram a graça. O texto não fala isso, mas fala os que pela graça haviam crido. Em Atos 16, 14, Paulo, ele prega para um grupo de mulheres, e uma tal de Lídia crê e é batizada. E o texto fala: e o Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. É Deus quem nos dá o dom da fé. É o Espírito Santo que faz isso em nós, e isto ele faz por meio da pregação. Paulo prega, o Espírito Santo abençoa a pregação dele e abre o coração de Lídia. Você lembra aquele tempo que você era arminiano e na sua igreja ensinavam que no coração do homem tem uma tranca, e essa tranca está por lá de dentro, e Jesus é cavaleiro, ele fica do lado de fora batendo, e está frio lá fora, e ele está com fome, e está chegando, está escurecendo, e você está lá dentro, falando: não vai entrar não, Jesus. E Jesus fica chorando, e ele olha pela janela, e você daí fica com dó dele, e fala: entra, Jesus, vou quebrar seu galho, eu vou deixar você curtir minha sala do meu coração, eu vou deixar você jantar comigo. E Jesus fica: obrigado, poxa, eu nunca vou forçar nada. Não. Esse texto fala que o Senhor abriu o coração de uma forma maravilhosa, de uma forma, como Brad Pitt chegar aqui nessa cidade e ele escolher a menina que ele quer namorar, entendeu? E vai ter muitas, ele conquista facilmente, não é como eu e você, que não conseguiria nunca isso. O Espírito Santo, ele tem esse poder de convencimento, né? Ele atrai, né? E Deus, ele abre o coração das pessoas, e a pessoa, na experiência dele, na minha experiência, fui eu que levantei a mão, fui eu que ouvi o evangelho, fui eu que converti, fui eu que me arrependi, fui eu que pedi o batismo, fui eu que fiz a classe. Na minha experiência, a soberania de Deus trabalha desse jeito. Na minha experiência parece que eu que fiz tudo. Por isso que eu tenho a tendência de: Silão, hein, isso é bom. Você não nasceu em Goiânia, mas isso é bom. Mas a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê os bastidores. E esse meu querer, essa minha volição o tempo todo, foi bem orquestrado por Deus, de várias formas. É Deus que nos dá o dom da fé, e Ele faz isso por meio da pregação do Evangelho. Eu não preciso ficar chovendo no molhado aqui, não é, irmãos? Em Romanos 10 fala sobre a importância de enviarmos pregadores aos perdidos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem por ouvir a mensagem, por isso precisamos enviar pregadores, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que eu faço? Eu não tenho fé. Eu acredito em Deus, mas eu não fui transformado, não fui regenerado ainda. Eu ainda sou escravo da pornografia, eu ainda sou escravo, eu idolatro o meu ministério. Eu não adoro a Cristo, eu não sou apaixonado por Cristo, eu sou apaixonado pela minha igreja, pela noiva dele. Eu sou apaixonado por estar aqui na frente, me aparecendo, me mostrando, de falar. Eu gosto de falar em público, eu gosto de cantar na igreja, eu gosto de tocar. Eu não faço isso para adorar a Deus, eu faço porque eu curto. Se me tirar da música, eu paro de ir na igreja. Há um sinal de que você adora não a Deus, você adora a música, você adora o púlpito. Eu não fui regenerado, eu conheço o Evangelho, eu acredito em Deus, mas eu não tenho fé salvífica.
Tanta coisa na palavra de Deus que eu escuto, o pastor prega, mexe com a minha mente, até mexe com a minha emoção, até choro naquele culto, mas eu saio dali e continuo a mesma porcaria. O que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre e miserável pecador. Obrigado por aquilo que eu já entendo. Eu já entendi o Evangelho, mas Espírito Santo, por favor, passa na minha vida e me toca, me transforma. Eu gosto muito daquela música, e talvez a gente poderia cantá-la aqui agora. Quem conhece me ajuda. A música fala: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Essa é uma música muito boa para conversão, para entrega. É permitido cantar nessa igreja essa música? Eu sei que é do Lagoinha, mas, gente, é muito boa. Essa música é muito boa. Abaixe sua cabeça, não tem letra. Vamos cantar juntos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Querido e amado Deus, obrigado por todos aqui, Senhor, que já foram visitados pelo teu Santo Espírito, que com poder, através da pregação do Evangelho, Senhor, operou a obra da regeneração em suas vidas. Pai, tem misericórdia daquele pastor, tem misericórdia daquela irmã, daquele irmão, daquele diácono, presbítero, Senhor, que até conhece o Evangelho, Senhor, mas ainda não experimentou o poder do Evangelho, não experimentou ainda o milagre da regeneração, do novo nascimento. Querido Deus, visita esse irmão, essa irmã, tem misericórdia deles, Pai. Ajude-os, ajuda todos nós, Pai, que já cremos em Ti, que já Te conhecemos, a perseverarmos no caminho do Evangelho, Senhor, a perseverarmos, Pai, andando e caminhando junto com a Tua igreja, até o dia que o Senhor decidir nos levar, nos chamar, ouvir, nos buscar. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.